nós vamos falar simplesmente com o cara do Campeonato Brasileiro, escolhido pela CBF numa votação dos jornalistas como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de agosto e merecidamente. Ele está jogando realmente muita bola. Natural de São João del Rei, Minas Gerais. Passagem por vários times no futebol brasileiro e que está arrebentando lá no líder internacional. É um prazer conversar com o Thiago Galhardo, ao vivo aqui no Expediente. Tudo bem, Galhardo? Muito bem-vindo. E rapaz, você está deixando a bola desse tamanho, você está acabando com o jogo. Parabéns, hein, cara? Um abraço. Prazer poder falar com vocês. Tem tempo que eu não vinha nesse programa, né? Uma honra falar com vocês. Muito feliz pelo momento que eu vivo. Obrigado pelos elogios. Muita gratidão por ter ganho esse prêmio. Feliz pelo momento que eu vivo. Eu sempre digo, né, que quando a gente está feliz fora de campo, as coisas dentro de campo acontecem naturalmente. Então, fui muito bem recebido aqui pelos meus companheiros, muito bem recebido pela diretoria, os torcedores, a comissão técnica. Então, isso tem facilitado bastante para que o desempenho seja esse que vocês estão vendo. Verdade. E você, quando esteve aqui no Expediente Futebol, você era jogador do Vasco da Gama e já vinha muito bem, né? Depois no Ceará, você também continuou mostrando um ótimo futebol e agora você está arrebentando. Ô Galhardo, na sua avaliação, o que está acontecendo para você viver aí no Inter a melhor fase da sua carreira? Olha, eu acho que a maturidade, né? A maturidade tem ajudado bastante. Obviamente que o entendimento que eu tive da comissão técnica, jogar com jogadores de alta qualidade, de níveis não só sul-americano, mas eu acho que internacional, como o D'Alessandro, o Guerreiro, Cuesta, Lomba, Edenilson, enfim, vários jogadores. E a questão do que o Tchatcho nos apresentou, né? Ele chegou aqui no início do ano, assim como eu. A ideia de jogo dele, ele conseguiu me convencer que às vezes a gente corre 10 metros para frente para poder marcar, para roubar uma bola, para poder pressionar e acaba deixando de correr 40, 50 para trás. Obviamente, eu sempre joguei em times reativos. Quando você joga em times reativos, sempre que você perde a bola, passar a linha da bola, você fica muito longe do gol. E sempre que isso acontece, obviamente você cria menos oportunidades, você acaba tendo menos chance. A partir do momento que você joga num time totalmente ativo, onde você quer ficar com a bola o tempo inteiro, você quer ter posse de bola, você quer criar chance, você quer incomodar o adversário, e quando perde a bola, você já está ali muito próximo. Temos alguns gols que a gente, sempre muito reativo, vai ali, ao perder a bola, recupera e faz os gols. De cabeça agora, os dois últimos jogos. Esse gol que eu fiz agora no Bosquilha, o gol do Patrick, no qual eu roubo a bola, o Dali toca para mim, eu já cruzo para o Patrick e ele faz gol de cabeça. Então, a questão de estar mais próximo do gol, ser um time totalmente ativo e não reativo, eu acho que tem facilitado bastante para o meu entendimento e, obviamente, junto com os meus companheiros. Muito legal. Edmundo, o animal. Olha o Thiago Galhardo aí para conversar com você, Edmundo. Ah, João, que saudade eu sinto dele lá no Vasco. Mas acontece. Prometo que não vou tocar nesse assunto, Thiago. Obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo. Parabéns também pela liderança, porque também não adianta nada ser o artilheiro do campeonato, ter conquistas individuais e a coletiva não aparecer. Thiago, eu queria que você explicasse um pouquinho por que esse sucesso chegou só aos 31 anos, né? Porque, você é um jogador de muita qualidade. O que você acha que aconteceu para você não ter deslanchado um pouco antes? Edmundo, primeiramente, prazer falar com você. Sempre disse, sou muito seu fã. Obrigado pelos elogios. Olha, eu sempre digo que é questão da oportunidade, né? Em alguns clubes eu tive poucas oportunidades de demonstrar meu futebol, né? Como eu disse, a questão de times reativos, a questão física, aqui a comissão do Tchatcho nos cobra bastante, né? Então eu consegui entender que no treino você tem que treinar ao máximo, vira um jogo realmente, para que no jogo virar uma guerra. Nós, jogadores brasileiros, normalmente no treino a gente dá uma segurada, se poupa para o próximo jogo, para o final de semana ou para o meio de semana, achando que vai chegar lá e vai estar 100% para poder fazer. Muitas das vezes você chega realmente descansado, mas você não consegue suportar a intensidade, né? Sustentar ela os 90 minutos. E fisicamente é uma coisa que eu tenho melhorado bastante. Tenho
conseguido aí nos últimos anos. Eu acho que da época do Vasco para cá, eu tenho uns números muito bons dentro dos números de jogo, minutagem que eu faço. Ano passado fiz um grande ano pelo Ceará também, 34 jogos, 12 gols, 2 assistências. Eu acho que é questão da sequência. Obviamente que no Ceará eu tinha uma responsabilidade um pouco maior do que aqui no Inter, né? Cheguei aqui com o D'Alessandro, com o Edenilson, jogadores renomados, que já tem mais de 150, 200 partidas, terceira, quarta temporada. O D'Alessandro está indo para a 12ª, então facilita isso, facilita muito jogar com jogadores desse porte, a questão da confiança, o entrosamento que você acaba adquirindo fora de campo, e obviamente o dedo do Tchatcho, o que o Tchatcho faz com nós, de nos treinarmos todos iguais. Edmundo, você foi jogador, você sabe que na véspera de um jogo se treinava só os 11, o treinador brasileiro se preocupa com os 11 que vão iniciar, e o Tchatcho não, independente do dia do treino, ele treina todos os jogadores iguais, do mais novo ao mais velho, e ele cobra exatamente igual. Por isso que ele faz tanta rodagem, independente de ser garoto novo, ser mais velho, experiente, e cobra da mesma forma. Não tem aquela... o mais velho não, tem ali uma questão de ter uma coisinha a mais. Não, pelo contrário, todos nós somos cobrados iguais porque nós somos treinados iguais. Você entende o que eu estou falando? Bacana, hein? Elogios aí ao trabalho do Eduardo Cudê, né? Técnico do Inter, o Galhardo, que é o artilheiro do Brasileirão, tem 6 gols marcados até o momento. Mauro Naves, por favor, presidente. Ô, Thiago, parabéns pela bola que você vem jogando, pelo que o Inter vem jogando. Vou te fazer 2 colocações rápidas aqui. Como é que foi a conversa? Você via muito bem de meia, o Paulo Guerreiro lá, você servindo a ele a você. Aí perde o Paulo Guerreiro. O que o Cudê conversou diretamente com você? Agora você que vai ter que jogar mais adiantado e resolver nossos problemas lá. E para você é indiferente mesmo. Você é um meia atacante e você é um atacante. E dá uma comentada sobre a comemoração em Libras, né, que você fez para uma garota de Caxias do Sul, se eu não estou enganado. Muito legal você ter feito isso. Parabéns pelo que está jogando. Prazer em tê-lo aqui, Thiago. Obrigado, Mauro. Obrigado aí pelos elogios. Olha, cara, não. A lesão do Paulo, eu acho que o time todo sente muito, né? Eu acho que até para vocês comentaristas, jornalistas, assim como nós, a primeiro momento, obviamente achamos que nós sentiríamos muita falta dele, porque é um grande jogador, cara. E a fase que ele vivia, que ele vive nos últimos anos do futebol brasileiro, é incontestável. Só que o Cudê nos deu uma chamada dizendo que nós tínhamos pouco tempo já para poder mudar isso. Não teve uma conversa específica eu e ele. Até porque o nosso estilo de jogo, por mais que jogasse o Guerreiro, teoricamente, ao centroavante, ao 9, e eu com mais liberdade, ele sempre nos deixou bem à vontade. Se o Guerreiro saía, eu centralizava, sempre fazendo essa mudança de jogo. Então, não mudou muito essa questão. Obviamente que eu, por ter já jogado alguns jogos, até antes mesmo, no começo aqui do Gauchão, ano passado alguns jogos pelo Ceará, de falso 9, eu tive um pouco mais de facilidade, acabou encaixando dentro do jogo do Cudê, ele conseguiu, o Tchatcho acabou me dando um pouco mais de liberdade, tanto para sair ali para jogar, mas ele pede para que eu fique mais perto da área, mais perto dos zagueiros ali, entre os zagueiros, para que eu possa criar as chances, né? E, de fato, eu estou num momento realmente iluminado, onde o Papai do Céu tem me abençoado bastante e as bolas têm sobrado para mim. Eu fico feliz porque o Tchatcho sempre diz uma coisa, né? O ataque começa da defesa. Ele que gosta do jogo construído, né? Saída de bola com o goleiro, trabalhar para que a gente consiga criar as oportunidades. E ele diz que nossa defesa começa no ataque com a pressão que nós temos. Então, é o trabalho do grupo, que está muito bem, que comprou a ideia, que assimilou muito rapidamente a perda de um grande jogador, que é o Guerreiro. Então, parabenizar todo o grupo pelo que a gente vem fazendo e, por sorte, pelo momento agora que eu estou vivendo, feliz de poder ajudar. Como o Edmundo disse, né, não é só a questão da artilharia, que é uma coisa individual, mas eu acho que pelo coletivo. Não tem essa vaidade, essa questão de ser o artilheiro. Eu espero no final de tudo isso, né, no caso, ano que vem, no começo do ano que vem, ao fim dessa temporada, que nós consigamos o objetivo maior do Internacional, que é conquistar título. Sobre a comemoração, a Liliana é uma garota de 15 anos. Eu fiz uma live dia 7 de junho em prol de ajudar as pessoas durante a pandemia, principalmente a nossa classe, onde 50% do que nós arrecadamos foi destinado aos jogadores do interior.
E ela me mandou depois uma mensagem, eu acho que ela comentou no Twitter, e muitas pessoas me mandaram direct comentando que eu falhei em não colocar uma pessoa ali comentando em Libras. Mas por ser uma coisa no qual eu não domino, no qual era um pensamento de ajudar, passou batido. Então a forma que eu tentei foi mandar mensagem para ela pedindo desculpa, dizendo para ela que quando tudo voltasse ao normal, os jogos voltassem, eu mandaria uma camisa para ela diante dessa pandemia, para pedir uma desculpa para ela, para que ela pudesse ter o entendimento e ela entender que não foi por maldade. É uma menina de 15 anos. E anteontem, no caso, ela me mandou uma mensagem no Instagram pedindo para que, se eu fizesse o gol, se eu poderia comemorar em Libras, em homenagem não só a ela, mas a todos os surdos do país e do mundo. E não pensei duas vezes, eu nem falei nada com ela, eu só vi o vídeo que ela me mandou pedindo a comemoração. E aí eu fui muito feliz em poder fazer o primeiro gol e homenagear ela e todos os demais surdos do país e do mundo. Muito legal, muito bacana. O Thiago Galhardo está com a gente, líder brasileirão. O Inter não é campeão desde 1979. Você já era nascido em 79, ô Galhardo? Não, nem pensava, nem sonhava em ver. Meus pais já estavam. Rapaz. Ao mundo. Imagina, rapaz, o peso de uma conquista que teria aí para a galera colorada. Sensacional, hein? Ô, Fábio Azevedo, por favor, sua pergunta aí para o Galhardo. Eu era nascido, hein, João? Não sei se você vai querer saber isso. Eu tinha 2 anos, não lembro dessa conquista. Agora, o João... Eu não. O Mauro Naves não. Eu peguei de muito pequenininho, conversando e tal. Agora, olha aqui. O Inter não tem, Galhardo, um artilheiro do Brasileirão desde 88. Quando foi finalista e perdeu aquele campeonato, o Nilson, naquela oportunidade, foi o artilheiro. Você já disse que não tem essa vaidade de ser o artilheiro. Boa noite, prazer falar contigo. Queria saber se, fruto disso, dessa tua fase, passa muito pela maturidade pessoal, a sua fase pai, né? As suas crianças que te dão essa tranquilidade, o casamento. E também queria saber em relação às sondagens, porque um jogador que se destaca no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mundialmente sendo observado, janela de transferência aberta. Como é que está esse mercado para o Thiago Galhardo, ou quer fixar residência e fazer história dentro do Internacional? Fala, Fábio. Prazer poder falar com você. Tanto tempo, né? Desde aquele último jogo que nos encontramos. Olha, eu tô muito feliz aqui no Internacional. Não tem essa questão, como eu te disse, individual. Eu acho que as coisas vão acontecendo, vão fluindo naturalmente. Se no final, perto do término do campeonato, eu ainda estiver ali brigando pela artilharia, se eu estiver com essas chances tão criadas aí que eu tenho conseguido ajudar meus companheiros, sim, vou pensar nisso. Mas o objetivo principal é que a gente consiga manter o máximo de tempo na ponta da tabela, porque é o que vai definir isso lá em final de janeiro, começo de fevereiro, já perto dos últimos jogos. Eu, obviamente, 88 tem menos tempo do artilheiro do que do título, então eu prefiro muito mais o título, até porque não tem essa questão da conquista individual. O que marca o jogador no seu clube, na sua carreira, são títulos. Então eu espero que eu consiga coletivamente fazer isso com os meus companheiros. Estou muito feliz pelo momento. Obviamente, quando o jogador se destaca, independente do país, independente, tem sondagens, mas eu não me preocupo muito com isso. Tem as pessoas, o meu staff, que obviamente toma conta disso tudo para mim, e eu estou focado 100% para poder ajudar o Internacional. Todos sabem do relacionamento que eu tenho com os meus empresários, meus pais, a forma como eles atuam muito na minha carreira, na minha vida. Então, deixo para que eles trabalhem. Obviamente, quando tiver algo de concreto, se chegar ao Inter, que eles resolvam da melhor maneira possível, para que seja bom para todo mundo. Mas o meu foco total é aqui no Inter, em poder continuar ajudando. Agora vai voltar a Libertadores já na quarta-feira. Então, são 2 competições muito difíceis. Depois vai entrar a Copa do Brasil, e o Inter entra em todas para poder ganhar. Sobre o momento que eu vivo, sem dúvida alguma, a maturidade, a questão do nascimento dos meus filhos. Nós sabemos que nós somos formadores de opiniões, né? Nós jogadores, vocês jornalistas. Então, eu sei que isso tudo vai passar um dia. Hoje eu mexo com muitas crianças e tudo mais, mas aos 36 anos, quando eu me aposentar, eu vou ter que ser exemplo para os meus filhos, para o João Gabriel, para o Bernard, e é isso que eu tento levar. Eu tento ser o melhor de mim. Em tudo que eu faço,
para que eles possam amanhã se orgulhar do seu pai, orgulhar do que eu fiz, não só profissionalmente, mas de ser um ex-concursário, de fazer uma faculdade, de ser um cara formado, de falar inglês, espanhol, porque eu vou poder cobrar eles com naturalidade. Então, hoje, meu foco total é na minha carreira, na minha vida como um pai, como o que eu posso ser melhor para os meus filhos. Sabemos que no meio do caminho surgem tantos fãs, tantas coisas, né? Pessoas que inspirem você, de brincar e tudo mais, mas isso daí vai passar, isso daí vai acabar. Mas para os meus filhos, eu sei que eu vou ser eterno, então eu preciso que eles se identifiquem, olhem para o meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. O Galhardo tá arrebentando em campo e fora de campo, hein, rapaz? Show de bola. E o Galhardo, ele tem 31 anos, ou seja, ele nasceu em 1989, 10 anos depois que o Inter foi campeão brasileiro invicto. Aliás, o único campeão brasileiro invicto até hoje. Falado, né, pro Thiago em relação sobre o trabalho do Eduardo Cudê, por que é tão diferente, o que o estrangeiro traz de tão diferente, que tem feito tanto sucesso na equipe do Internacional, e também do porquê que o Inter melhorou tanto sem o Guerreiro, apesar da lamentação da perda dele, mas o Internacional melhorou sem o Guerreiro também. Isso é uma grande verdade. Queria explicar o que fez o Eduardo Cudê para essa reviravolta na equipe. Olha, voltando, peço desculpa aí, caiu a conexão, mas voltando... Nada, acontece. Dizendo da questão do Cudê, né, eu nunca trabalhei com nenhum outro treinador gringo, mas a forma como eles nos cobram nos treinamentos, a questão da intensidade, a questão do trabalho físico, em 12 anos eu nunca tinha feito tanto trabalho. A questão, ele deu até uma entrevista falando, né, no terceiro dia de treino eu realmente passei mal, eu quase desmaiei, vomitei, porque a cobrança é muito grande. Então, é aquele velho ditado, chora para depois poder sorrir, né? Então, hoje eu consigo terminar os trabalhos, né? Na pandemia eu conseguia terminar os trabalhos muito bem, estava sempre tentando melhorar, sempre tento melhorar, principalmente a questão física, e ele conseguiu convencer não só a mim, mas o grupo todo, a questão de correr, né? De questão de ser um time ativo, de perder e recuperar. Ele trata todos os jogadores iguais. Isso é uma coisa muito difícil de você ver no futebol brasileiro, o treinador brasileiro, os treinadores brasileiros no qual eu trabalhei. Eles treinam normalmente no véspera do jogo só os 11, 12, 13 ali, possibilidades que vão começar, né? Ele não, ele treina todos os jogadores exatamente iguais. Então isso mostra que ele tem o direito de te cobrar. Então isso dentro de nós, como elenco, como grupo, como time, nós vemos como é bom, você se sentir importante. Ele dá oportunidade para nós jogadores, para todos iguais, porque ele vai te cobrar, porque ele te treina. E a única coisa que ele falou na apresentação era isso. Ele só ia cobrar tudo aquilo que ele fizesse em campo conosco. Então ele faz todos, do mais novo ao mais velho, sem diferença, sem dar nenhuma colher de chá para ninguém, ele cobra exatamente igual. Então, essa é uma diferença muito grande, qual eu não tinha pegado ainda com um treinador brasileiro, a questão da intensidade, né? Ele tem duas palavras que ele fala muito, que é intensidade e sustener, para manter a intensidade, o tempo inteiro. Isso ele nos cobra muito. Até nas entrevistas coletivas que ele dá, ele fala sobre isso. Sobre a sua segunda pergunta, cara, eu não vou concordar que a gente melhorou. Eu acho que a gente vem pegando mais ritmo de jogo. É normal, natural, depois de tanto tempo parado. É impossível você falar que o Guerreiro fora, o time vai ter uma melhora, porque é um goleador nato, jogos no ano, 10 gols, é um cara que tem números expressivos aqui dentro do Internacional, expressivo no futebol brasileiro, é um cara no qual todos nós tínhamos totais confiança, mas acaba mudando, é uma peça que sai, que você muda. Pode ser que a questão do ritmo, a questão de time ficar um pouco mais leve, não tem uma questão de você falar. Eu acho que hoje, se você tiver o Guerreiro aí, dos 20 times da Série A, da Série B, todos vão querer o Guerreiro. Ele jogaria como titular em quase todos os jogos do Brasil, se não todos. Então não tem como você falar para mim que a saída dele o time melhorou. Até porque a gente só consegue comparar se realmente a gente conseguisse fazer 2 jogos por rodada, e aí um com ele e um sem ele. Aí sim eu acho que poderíamos ter parâmetro. Mas do contrário, não. Eu acho que ele é nosso goleador, tanto que nos 3 primeiros jogos ele fez 3 gols, nos dando a vitória contra o Santos, a vitória contra o Curitiba, e o revés que nós tivemos contra o Fluminense e a lesão dele. Um momento crítico para ele, triste para nós, mas que ele vai recuperar e vai voltar ainda mais fortalecido para nos ajudar no que vem. Muito bem, quarta-feira que vem, América de Cali Internacional, Libertadores da América, com transmissão do Fox Sports, hein? Vamos acompanhar aí
o Galhardo e o Colorado em campo lá na Colômbia. Para terminar o bate-papo com o melhor jogador do Brasileirão, Jorge Luiz Rodrigues. Oi, Thiago Galhardo, prazer em te receber aqui no Expediente Futebol, bem-vindo, né? Parabéns pela sua fase. E dentro do que você falou, me convence exatamente do que você passou no Vasco aqui, né? Eu me lembro de um campeonato estadual que você iniciou em 2019, que você estava mal fisicamente e não conseguia jogar nem 45 minutos quando entrava, apesar de me lembrar de grandes lances seus, jogo com a LDU, jogo com Concepción, tecnicamente fantástico. Dentro disso que você falou, do trabalho com o Eduardo Cudê, que jamais trabalhou com um treinador que cobrasse tanta intensidade para poder manter essa intensidade fisicamente, e você, pelas suas respostas, você diz que jamais esteve tão bem fisicamente como agora. Eu queria te perguntar, aos 31 anos, chegando nessa fase, jogando todas as 9 partidas do Internacional até agora no campeonato, com 8 gols e 3 assistências, números que você não conseguiu anteriormente no Vasco, apesar de todo o talento por questão física. Você acha que poderia ter ido mais longe ainda no futebol, com a sua técnica refinada, se tivesse pegado um treinador desse naipe mais cedo? Olha, isso aí que você está comentando foi 2018, né? Foi quando eu retorno do futebol do Japão, onde nós estamos acostumados a fazer um jogo por semana, e eu volto para o futebol brasileiro, onde nós tivemos, se eu não me engano, 10 dias de pré-temporada e começamos o Campeonato Carioca. Eu não tinha essa questão física no começo, eu acabei tendo muitas lesões que me atrapalharam, e eu sempre deixei isso bem claro no começo, no comando do Zé Ricardo, até que eu comecei a cuidar mais ainda do meu corpo, e desde então, de julho de 2018 para cá, eu não tive mais lesão nenhuma, né? Sempre me cuidando, começo a me cuidar após os jogos. E sobre essa questão física, não. Acho que tinha algumas outras valências aí que poderia colocar, a questão da felicidade, não tá tendo a oportunidade devida, não tá tendo a sequência. É muito fácil você colocar o jogador para jogar 45 minutos e depois ele ficar 2 jogos sem jogar, depois precisa dele mais 30, 40. Precisa de um ritmo de jogo. Se você quer saber se o cara realmente pode te ajudar em campo, você tem que dar uma sequência para ele. Não estou falando que você precisa colocar ele titular 4, 5 jogos, mas pelo menos coloque ele todos os jogos 30, 40, 45, para ele poder ver, para você poder avaliar se ele realmente pode ou não te ajudar. Agora, você julgar um jogador por 30, 40 minutos de um jogo, ele fica 1, 2 jogos sem jogar, depois jogar novamente, acho que isso é bem complicado, até porque nós jogamos na quarta e domingo. Véspera do jogo você acaba não treinando forte, porque não sabe como vai ser o eventual jogo. Se você não joga naquele jogo, você acaba perdendo um dia de treino, já tem um jogo na quarta de novo, só tem a segunda para treinar. Então é uma avaliação sua na qual eu não concordo. Se você pegar meus números dos últimos 3 anos, incluindo o Vasco, eu acho que são muito bons números, e obviamente aonde eu tive a sequência eu consegui adquirir grandes números. No Vasco, para sua informação, foram 52 jogos, 9 gols, 7 assistências. No Ceará, 34 jogos, 12 gols. E aqui eu tenho 25 jogos, 13 gols e 8 assistências. Eu estou colocando Galhardo, o que foi dito pelos treinadores em entrevistas, várias entrevistas que nós temos a oportunidade de acompanhar. Não é um julgamento meu. Eu te fiz uma pergunta de acordo com o que foi o rendimento e as entrevistas dos treinadores. Não julgamento. A minha pergunta foi exatamente, você acha que você estaria mais forte fisicamente e não, para não ter essas desculpas dadas pelos treinadores de que você não aguenta? Não foi uma conclusão, foi uma pergunta feita a você. Não, eu acho que eu precisava era de mais sequência. Se ele tivesse me dado a sequência para poder jogar, tanto que eu termino 2018, os últimos 10 jogos do Vasco na briga pelo rebaixamento, eu jogo 9 como titulares, e a maioria deles eu jogo os 90 minutos. Então, eu não posso concordar com essa colocação que você disse de entrevistas de treinadores. Respeito, mas não concordo. É só você pegar. Eu sou um cara que eu gosto muito de números, eu gosto do que é fato, não do que dizem, né? Eu acho que aquilo que você consegue comprovar é aquilo que realmente acontece, não só o falar. Então, se você pegar aí,
tiver aí, já que eu estou podendo te falar, os últimos 10 jogos do Vasco em 2018, na briga pelo rebaixamento, eu joguei 9, fiz 3 gols pelo Brasileiro e joguei, se eu não me engano, 7, 90 minutos. Se eu não joguei os 90, eu saía com 85, 86, então acho que eu aguentava bastante, só precisava era de sequência e ritmo. Perfeito. Tá bom, então. Galhardo, obrigado, parabéns aí pela sua fase. Quarta-feira no Fox Sports tem América de Cali e Internacional. Continue assim arrebentando. Um abração e obrigado pela